Engenharia é a aplicação de métodos do conhecimento destinados à utilização de recursos materiais e naturais para o benefício do homem. É a área do conhecimento que aborda os conceitos de projeção, desenvolvimento, construção, análise e manutenção de alternativas que facilitem a vida da sociedade nas atividades cotidianas. A engenharia existe desde a pré-história, quando o homem criou a polia, a alavanca e a roda. Cada uma dessas invenções é ligada à definição moderna de engenharia, explorando princípios mecânicos básicos para desenvolver ferramentas e objetos úteis. Derivada do latim ingeniator, aquele que criava invenções, a palavra engenheiro começou a ser usada no século XI e originalmente se referia a um construtor de motores militares. Nesse contexto, um motor era uma máquina utilizada na guerra, uma catapulta, por exemplo. Mais tarde, com o projeto de estruturas civis, como pontes e edifícios, desenvolveu-se uma disciplina técnica. O termo engenharia civil entrou no conjunto, como uma forma de distinguir entre aqueles que se especializavam na construção de projetos não militares e aqueles envolvidos na disciplina mais antiga de engenharia militar. Agora vamos conhecer as 6 máquinas clássicas simples do Antigo Oriente. A cunha e o plano inclinado eram conhecidos desde os tempos pré-históricos, junto com a roda e o mecanismo do eixo, inventados na antiga Mesopotâmia durante o 5º milênio a.C. O mecanismo de alavanca apareceu pela primeira vez há cerca de 5.000 anos no Oriente, onde foi usado em uma escala de equilíbrio simples para mover grandes objetos na tecnologia egípcia antiga. O guindaste, a primeira máquina de levantamento de água, apareceu na Mesopotâmia por volta de 3000 a.C. e então na tecnologia egípcia antiga por volta de 2000 a.C. Roldanas ou polias. As primeiras evidências de roldanas surgiram no início do 2º milênio a.C. e no Antigo Egito durante a 12ª dinastia, de 1991 a 1802 a.C. O parafuso. A última das máquinas simples inventada apareceu pela primeira vez na Mesopotâmia durante o período neo-assírio, de 911 a 609 a.C. O primeiro arquiteto conhecido foi Imhotep, funcionário do faraó Djoser. Ele foi o construtor da Grande Pirâmide de Gizé, usando 3 das 6 máquinas simples, plano inclinado, a cunha e a alavanca. Imhotep provavelmente projetou e supervisionou a construção da Pirâmide de Djoser, uma pirâmide escalonada, por volta do ano 2600 a.C. Ele pode ter sido responsável pelo primeiro uso conhecido de colunas na arquitetura. Durante o século IV a.C., o reino Kush construiu reservatórios na forma de bacias hidrográficas e desenvolveu o sakia, mais conhecido como roda persa, para impulsionar a irrigação. A introdução dessa máquina teve uma influência decisiva na agricultura, pois levantava água de 3 a 8 metros, com menos força de trabalho e menos tempo do que o shaduf, dispositivo de irrigação anterior no reino. O shaduf dependia da energia humana, enquanto o sakia era conduzido por búfalos ou outros animais. A Grécia Antiga desenvolveu máquinas nos domínios civil e militar, como por exemplo um computador mecânico analógico utilizado para prever posições astronômicas e eclipses com décadas de antecedência. O mecanismo também era usado para rastrear o ciclo de 4 anos de Jogos Atléticos, os precursores das Olimpíadas. As invenções mecânicas de Arquimedes são exemplos da engenharia mecânica grega. Algumas de suas invenções exigiam um conhecimento sofisticado de engrenagens diferenciais ou epicíclicas, 2 princípios-chave na teoria da máquina que ajudaram a projetar os trens de engrenagens da Revolução Industrial e são usados atualmente em diversos campos, como a robótica e a engenharia automotiva. Os exércitos chinês e romano empregaram máquinas militares complexas, incluindo a balista e a catapulta. As primeiras máquinas com aplicação prática movidas a vento, o moinho e a bomba de vento, surgiram na Idade de Ouro Islâmica, onde hoje estão o Irã, o Afeganistão e o Paquistão.
A primeira máquina com aplicação prática a vapor foi uma turbina a vapor de macaco, em 1551, no Egito Otomano. O descaroçador de algodão foi inventado na Índia no século VI d.C. e a roda de fiar foi inventada no mundo islâmico no início do século XI. Ambos foram fundamentais para o crescimento da indústria do algodão. A roda de fiar também foi uma precursora da fiação, desenvolvimento-chave durante o início da Revolução Industrial no século XVIII. O virabrequim e o eixo de comando foram inventados por Al-Jazari, no norte da Mesopotâmia, por volta do ano 1206. Mais tarde, eles se tornariam fundamentais para as máquinas modernas, como a máquina a vapor, o motor de combustão interna e os controles automáticos. As primeiras máquinas programáveis foram desenvolvidas no mundo muçulmano. Um instrumento musical programável foi a máquina mais antiga desse tipo. Era um tocador de flauta automatizado inventado pelos irmãos Banu Musa, descrito em seu livro de dispositivos engenhosos no século IX. O relógio do castelo movido a energia hidrelétrica, inventado por Al-Jazari, foi o primeiro computador analógico programável. Ele também construiu 5 máquinas para bombear água e mais de 50 dispositivos mecânicos engenhosos. Desenvolveu e fez inovações para engrenagens segmentadas, controles mecânicos, mecanismos de escape, relógios, robótica e protocolos para métodos de projeto e fabricação. A primeira máquina a vapor foi construída em 1698 pelo engenheiro mecânico Thomas Savery. Tal invenção daria origem décadas mais tarde à Revolução Industrial, permitindo o início da produção em massa. Com o surgimento da engenharia como profissão no século XVIII, o termo foi aplicado de forma mais restrita aos campos da matemática e das ciências. Da mesma forma, além da engenharia militar e civil, os campos conhecidos como artes mecânicas também foram incorporados à engenharia. As invenções de Thomas Savery e do engenheiro escocês James Watt deram origem à moderna engenharia mecânica. O desenvolvimento de máquinas especializadas e suas ferramentas de manutenção durante a Revolução Industrial levou ao rápido crescimento da engenharia mecânica. A disciplina de engenharia elétrica foi moldada pelos experimentos de Alessandro Volta no século XIX. Já os experimentos de Michael Faraday, George Ohm e a invenção do motor elétrico aconteceram em 1872. A engenharia elétrica se tornou uma atividade profissional no final do século XIX, quando os praticantes criaram uma rede global de telégrafo elétrico e as primeiras instituições de engenharia elétrica foram fundadas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Francis Ronalds foi um dos primeiros engenheiros elétricos conhecidos. Criador do primeiro sistema telegráfico elétrico em 1816, documentou sua visão de como o mundo poderia ser transformado pela eletricidade. O trabalho de James Maxwell e Heinrich Hertz, no final do século XIX, deu origem ao campo da eletrônica. As invenções posteriores do tubo de vácuo e do transistor aceleraram o desenvolvimento dessa especialidade a tal ponto de se tornar insuperável por qualquer outra área da engenharia. A engenharia química e a engenharia mecânica foram desenvolvidas no século XIX, durante a Revolução Industrial. A fabricação em escala industrial exigia novos materiais e novos processos. Em 1880, a necessidade de produção em larga escala de produtos químicos era tanta que uma nova indústria foi criada, dedicada ao desenvolvimento e fabricação de produtos químicos em novas plantas industriais. O papel do engenheiro químico era justamente o projeto dessas fábricas e os processos químicos. A engenharia aeronáutica trata do projeto de aeronaves, enquanto a engenharia aeroespacial é um termo mais moderno e mais amplo, pois inclui o projeto de espaçonaves. Suas origens podem ser rastreadas até os pioneiros da aviação por volta da virada do século XX. O conhecimento inicial da engenharia aeronáutica era amplamente empírico.
com alguns conceitos e habilidades importados de outros ramos da engenharia. Apenas uma década depois dos voos bem-sucedidos dos irmãos Wright, a década de 1920 foi um período de grande crescimento da engenharia aeronáutica, com o desenvolvimento de aeronaves militares da Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, a pesquisa para fornecer uma base científica fundamental continuou, combinando física e teórica com experimentos. Desde o homem pré-histórico que inventou uma ferramenta para caçar até a enorme variedade de invenções atuais, a engenharia sempre esteve presente, modificando o meio em que vivemos. Mesmo que os engenheiros da época não levassem o título ou não houvesse um ensino formal, eles foram precursores do que hoje nós vivemos, amamos e chamamos de engenharia.